Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, na aula de hoje a gente vai falar sobre cisalhamento transversal, dando sequência na nossa disciplina. Bom, falando um pouquinho sobre as tensões que são geradas e quais são os esforços aplicados, quando eu tenho um momento fletor aplicado, esse momento fletor ele gera uma tensão normal. Quando eu tenho um esforço cortante, um esforço com tendência de corte aplicado numa peça, esse esforço ele gera uma tensão cisalhante. Essa tensão cisalhante, ela é máxima na linha neutra, que é uma linha horizontal que passa pelo centroide da minha peça, da seção transversal da peça, e ela é zero nas extremidades, ao contrário da tensão normal, que é zero na linha neutra e máxima nas extremidades. A fórmula do cisalhamento, ela é representada pela letra tal, o cisalhamento, e ela depende do esforço cortante que está agindo na seção, então depende da força que está agindo naquela seção, depende do momento estático, e o momento estático é no ponto aonde você gostaria de determinar a tensão de cisalhamento lá na seção transversal. Depende do momento de inércia da seção transversal da peça e da largura da peça na direção aonde a gente gostaria de determinar essa tensão. Então, o momento estático, ele é área vezes distância, a gente aprendeu na nossa última aula, e ele é determinado em relação à linha neutra. Então, o momento estático em Sistema Internacional de Unidades, ele é representado como metro cúbico, lembrando que isso é um indicativo à unidade, né? Não estamos falando de volume. O tal, que representa a tensão de cisalhamento, é em Newton por metro quadrado em Sistema Internacional de Unidades, a força em Newton, o momento de inércia da seção transversal em metro a quarta, e o T, que é a largura da peça na direção, em metros. Essa tensão, ela se distribui parabolicamente ao longo da seção transversal, então ela forma uma parábola, e o ápice da parábola, que é onde está acontecendo a minha tensão máxima, acontece lá na linha neutra, no eixo neutro, o eixo horizontal que passa pelo centroide da peça. Vamos fazer um exemplo. A viga é feita de madeira e está sujeita a uma força de cisalhamento vertical interna resultante de 3 kN. Então, a força cisalhante resultante nessa seção é de 3 kN. Determine a tensão de cisalhamento na viga no ponto P e a tensão de cisalhamento máxima. Então, aqui, ó, está sendo solicitado duas coisas. Para determinar a tensão de cisalhamento no ponto P, o ponto P está aqui, e para determinar a tensão de cisalhamento máxima. A tensão de cisalhamento máxima, ela acontece na linha neutra, no eixo horizontal que passa pelo centroide da peça. Vamos começar pelo item A, determinar a tensão de cisalhamento no ponto P. Então, ó, o primeiro passo, vamos determinar o momento de inércia. O momento de inércia, ele é sempre da seção transversal toda. E ele vai ser o mesmo, tanto para determinar a tensão de cisalhamento no ponto P, como para determinar a tensão de cisalhamento máximo, tá? Então, é uma peça retangular, de base 100 e altura 125 milímetros. Então, o momento de inércia para peças retangulares é base vezes altura ao cubo sobre 12. Então, base 100 vezes altura 125 ao cubo sobre 12. Então, o momento de inércia dessa peça é 16,28 vezes 10 a sexta milímetro a quarta, né? Milímetro vezes milímetro ao cubo. Esse é o momento de inércia dessa peça. Vamos determinar agora o momento estático no ponto P. Então, ó, o ponto P ele tá aqui 50 milímetros distante da extremidade superior da peça, ó. 50 milímetros distante da extremidade superior da peça. O momento estático, ele é sempre em relação ao ponto. Então, se eu quero saber o momento estático aqui no ponto P, a gente tem que traçar uma reta paralela na direção do ponto P,
ao longo de uma linha, o momento estático ele é uniforme. Então, se eu determinar o momento estático nessa linha, automaticamente eu estou determinando o momento estático aqui no ponto P, né? Aqui, a área de influência no momento estático me importa se esse ponto ele está acima ou abaixo da linha neutra, porque a área de influência, se esse ponto estiver acima da linha neutra, é a área que está acima do ponto. Se esse ponto estivesse abaixo, seria a área que está abaixo do ponto. É o que a gente viu na nossa última aula. Como o ponto P ele está acima da linha neutra, a área de influência para o momento estático no ponto P é a área que está acima do ponto P, né? Então, essa área aqui que eu achurei de preto, tá? Agora, para eu achar essa distância, é a distância do centroide desta área achurada até a linha neutra. Do centroide da área achurada até a linha neutra. Então, feito isso, eu consigo determinar o momento estático no ponto P. Então, a área vai ser 50 vezes 100, 50 vezes 100, acho o centroide desta área. A distância que nos interessa é a distância do centroide dessa área até a linha neutra, né? Aqui, como é uma distância, é um método matemático, tem mais de uma maneira de você resolver como encontrar o valor dessa distância. Vou fazer da seguinte maneira, a linha neutra, ela é um eixo horizontal que passa pelo centroide da peça. Então, como que eu acharia aonde está localizada a linha neutra? A altura da peça dividido por 2. Então, 125 dividido por 2, 62,5. Então, eu sei que daqui até a extremidade tem 62,5. Porém, a gente precisa da distância do centroide dessa área achurada de preto até a linha neutra. Para eu achar o centroide dessa área achurada de preto, eu faço 50 dividido por 2, 25. Significa que eu tenho 25 aqui e 25 aqui em cima, ó. Então, se eu fizer 62,5, que é a metade da peça, menos esse pedacinho aqui, que é 25, eu achei a distância. Então, eu fiz assim, ó, 62,5, que é metade da peça, menos 25, que é esse pedacinho aqui de cima, para achar a distância. Então, o momento estático no ponto P é 187,5 vezes 10 elevado à terceira milímetro ao cubo. Feito isso, a gente consegue determinar a tensão de cisalhamento no ponto P. Então, depende do esforço cortante que está agindo na peça, e esse dado foi fornecido no enunciado. Então, o esforço cortante que estava agindo 3 kN, lembrando que o quilo representa 10 elevado à terceira, então 3 vezes 10 elevado à terceira newton. O momento estático no ponto P, a gente acabou de determinar, 187,5 vezes 10 elevado à terceira milímetro ao cubo. O momento de inércia da seção transversal foi a primeira propriedade que a gente determinou. Deu 16,28 vezes 10 à sexta milímetro à quarta. A largura da peça é a largura na direção do ponto P. Aqui, qualquer ponto que eu fosse determinar a tensão, ó, a largura da peça ela é uniforme, 100 milímetros. Então, em qualquer ponto, essa largura teria o mesmo valor, 100 milímetros. Então, ó, tensão de cisalhamento no ponto P depende do esforço cortante, 3 vezes 10 elevado à terceira newton, do momento estático no ponto P, do momento de inércia na seção transversal e da largura da peça. Resolvendo essa equação, a tensão de cisalhamento no ponto P, 0,346 megapascal. 0,346 mega é 10 elevado a sexta newton por metro quadrado. Isso aqui era o item A. Então, a tensão de cisalhamento no ponto P. Agora, para determinar a tensão de cisalhamento máxima, a gente sabe que a tensão de cisalhamento máxima, ela acontece na linha neutra da peça, né? A linha neutra, ela representa metade da peça. Então, aqui tanto faz eu pegar a metade de cima ou a metade de baixo, né? Quando a gente falou do ponto P, ele estava acima da linha neutra, então necessariamente eu tinha que pegar a área que estava acima do ponto.
Porém, como eu tô aqui exatamente na metade da peça, é indiferente se eu vou pegar a área de cima ou a área de baixo. Eu peguei aqui a área de cima, ó. Eu achurei a área preta, achei o centroide dessa área que eu achurei em preto, a distância é a distância do centroide dessa área até a linha neutra. Então, a minha área de influência vai ser 62,5 vezes 100, a distância vai ser do centroide dessa área até a linha neutra. Então, vou fazer 62,5, como é o centroide, está bem no meio, né? Vou dividir por 2, 62,5 dividido por 2. Então, área, 62,5 vezes 100. Distância, 62,5 dividido por 2. Aí, resolvendo aqui essa equação, o momento estático máximo, momento estático lá passando pela linha neutra, 195,31 vezes 10 elevado à terceira milímetro ao cubo. Feito isso, eu consigo calcular a tensão de cisalhamento máxima. Por quê? O esforço que está agindo na seção não mudou, continua sendo o mesmo esforço, e o momento de inércia da seção transversal também não mudou, porque ela continua tendo as mesmas dimensões, 100 por 125. Então, a única coisa que depende do ponto é o momento estático, né? O momento estático a gente calculou, o máximo, acabamos de determinar 195,31 vezes 10 a terceira milímetro ao cubo. Assim, a gente consegue determinar a tensão de cisalhamento máxima, que é a tensão de cisalhamento que está agindo na linha neutra. Então, o esforço cortante 3 vezes 10 elevado à terceira newton. O momento estático na peça 195,3 vezes 10 elevado à terceira milímetro ao cubo. O momento de inércia 16,28 vezes 10 elevado à sexta e a largura da peça 100 milímetros. Então, feito isso, 0,360 megapascal, 0,360 vezes 10 elevado à sexta, lembrando que mega é 10 elevado à sexta, newton por metro quadrado. Vamos fazer um segundo exemplo. Uma viga caixão quadrada é construída a partir de 4 tábuas, como mostrado. Se estiver sujeita a um cisalhamento de 100 kN, determine a tensão de cisalhamento máxima na viga. Então, novamente lembrando que a tensão de cisalhamento máxima, ela acontece no eixo horizontal que passa pelo centroide da peça. Então, o primeiro passo é determinar a linha neutra. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar a altura da minha peça e dividir por 2, né? Então, a linha neutra aqui, ó, 57 milímetros, metade de 114. O esforço cortante agindo na seção 100 kN. O momento estático. O momento estático, se eu estou falando que eu quero determinar a tensão máxima, é o momento estático de metade da peça. Novamente, ó, tanto faz eu pegar a metade de cima ou a metade de baixo, elas são iguais, né? Elas têm as mesmas dimensões. Então, ó, eu achurei aqui a parte de baixo, mas poderia ser a parte de cima, sem problema nenhum, tá? Anotando aqui os dados que a gente tem, esforço cortante de 100 kN. Com relação à largura da peça, ó, quando eu traço a linha neutra, me interessa a largura aonde efetivamente eu tenho peça. Então, aqui, ó, a largura, ela não vai ser 114, ela vai ser aqui, ó, 19 mais 19, é onde eu indiquei aqui em amarelo, né? Essa é a largura da peça, porque aqui, ó, eu não tenho nada, eu tenho ar, né? Essa peça é vazada. Então, a largura da peça, ó, é só esse pedacinho aqui que eu indiquei de amarelo. Vamos começar calculando o momento de inércia. Como é uma peça tubular, uma peça vazada, a gente pode fazer o momento de inércia do quadrado externo menos o momento de inércia do quadrado interno. O quadrado externo, ele tem lado 114, então vai ficar 114 vezes 114 ao cubo sobre 12. O quadrado interno, ele tem 76 milímetros de lado, então a base 76, a altura 76 ao cubo sobre 12. Então, ó, o externo, 114 vezes 114 ao cubo sobre 12. O interno, 76 vezes 76 ao cubo sobre 12.
Resolvendo essa equaçãozinha, o momento de inércia da seção, 11,29 vezes 10 elevado a sexta milímetro a quarta. Esse é o momento de inércia dessa seção transversal tubular. O momento estático, como a gente quer determinar a tensão máxima de cisalhamento, é o momento estático que está agindo na linha neutra. Lembrando que a linha neutra é um plano que passa pelo centroide da peça. Então, ó, pega a altura da peça, divide por 2, divide ao meio, 114 dividido por 2, 57. Tracei a linha neutra. Como é metade da peça, tanto faz eu pegar a metade de cima ou a metade de baixo. Eu achurei aqui de mostarda a parte de baixo, né? Então, esta é a área que eu vou pegar. O que acontece aqui, ó? Eu tenho que pegar só a parte que tá achurada, né? Então, ó, a gente vai ter que dividir isso em pecinhas menores, né? Porque eu preciso da distância do centroide de cada pecinha. Então, ó, primeiro eu fiz esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ele tem 19 de altura por 76 de comprimento. Então, eu fiz, ó, 76 vezes 19. A distância é a distância do centroide dessa área até a linha neutra, né? Eu sei que metade, tudo aqui, ó, tem 57. E que metade, para eu achar o centroide só dessa área aqui, ó, 19 dividido por 2, 9,5. Então, esse pedacinho aqui, ó, é 9,5. Então, se eu fizer 57, que é tudo, menos esse pedacinho aqui, que é 9,5, eu acho a distância do centroide da área até a linha neutra. Foi isso que eu fiz aqui, ó. 76 vezes 19 a área, a distância 57 menos 9,5. Aí, eu tenho mais essas duas peças aqui do canto para fazer isso. Então, eu comecei fazendo duas vezes, porque são duas peças. A área, 19 vezes 57, essa é a área, né? E as duas são iguais, aqui também, ó, 19 vezes 57, que é da extremidade da peça até a linha neutra. A distância é a metade dessa altura aqui da peça, né? Então, é 57 dividido por 2. 57 dividido por 2. Eu tô somando porque eu preciso do momento estático dessas três peças somadas. Por que eu não posso fazer com uma única peça, né? Porque se eu fizer 114 vezes 57 e aí aqui 57 dividido por 2, eu tô considerando que esse pedaço aqui, que não tem peça, né? Que aqui é ar, é vazado, que ele faz parte da peça também. Por isso que a gente tem que dividir aqui em três peças, em três partes. Então, o momento estático máximo, momento estático na linha neutra, 130,32 vezes 10 elevado à terceira milímetros ao cubo. Feito isso, vamos anotar os dados. Então, ó, foi fornecido no enunciado o esforço cortante que está agindo nessa seção transversal, 100 kN, 100 vezes 10 elevado à terceira newton. Para determinar a tensão máxima, a gente precisa do momento estático na linha neutra, né, que significa metade da peça. A gente acabou de determinar 130,32 vezes 10 elevado à terceira milímetro ao cubo. O momento de inércia é sempre da seção transversal toda. Como essa peça ela é vazada, a gente fez o momento de inércia do quadrado externo menos o momento de inércia do quadrado interno. E isso resultou em 11,29 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. A largura da peça é a largura na direção aonde você quer determinar a tensão de cisalhamento. Eu anotei aqui, ó, tá aqui marcado em amarelo, porque a gente tem que lembrar que é só a largura da peça. Aqui no meio, ó, eu não tenho nada, essa peça é tubular, ela é vazada. Então, ó, é 19 mais 19. 2 vezes 19, 38 milímetros. Essa é a largura da peça na direção da linha neutra. Então, a tensão máxima de cisalhamento vai ser esforço cortante vezes momento estático, dividido pelo momento de inércia, vezes a largura da peça na direção que a gente quer determinar a tensão.
Então, a tensão de cisalhamento máxima, 30,37 newton por milímetro quadrado. Então, aqui, ó, cancelando milímetro ao cubo com milímetro à quarta, nos resta aqui embaixo milímetro, milímetro vezes milímetro, milímetro quadrado. Para eu passar isso para Sistema Internacional de Unidades, que é newton por metro quadrado, a conversão está aqui no denominador, ó, de milímetro quadrado para metro quadrado. Então, eu vou pegar esse número aqui, ó, e vou dividir por 10 a menos 6, né? Porque o meu fator de conversão, ele vai aqui no denominador. Então, 30,37 dividido por 10 a menos 6 é 30,37 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado. Vamos fazer mais um. Exemplo 3. O raio da haste mede 40 milímetros. Então, ó, do centro até a extremidade da circunferência, a gente tem o raio, mede 40 milímetros. Se ela for submetida a um esforço cortante de 50 kN, determine a tensão máxima de cisalhamento. Então, tensão máxima, tô querendo saber a tensão lá na linha neutra. Tensão que passa pelo plano horizontal, que passa pelo centroide da peça. Vamos começar determinando o momento de inércia. O momento de inércia para peças circulares é πr² sobre 4. E o raio é o valor que já está indicado aqui, 40 milímetros. Então, π, 40 milímetros elevado à quarta sobre 4. O momento de inércia dessa seção transversal circular é 2,01 vezes 10 a sexta milímetro à quarta. O momento estático máximo é o momento estático na linha neutra. Então, tanto faz se é a metade de cima ou a metade de baixo da peça. Aqui eu achurei essa área de vermelho como a metade de cima. Então, a área vai ser a área de uma circunferência, que é πr², porém, aqui é um semicírculo, né? É metade do círculo, então dividido por 2. Então, a área achurada de vermelho, πr² dividido por 2. A distância é a distância do centroide desta área achurada de vermelho até a linha neutra. Essa distância aqui é 4 vezes o raio sobre 3π. 4 vezes o raio sobre 3π. Então, a área vai ficar πr² dividido por 2. 2,51 vezes 10 a terceira milímetro quadrado, e a distância 4 vezes o raio sobre 3π, distância 16,98 milímetros. Então, para calcular o momento estático, área vezes distância, 42,62 vezes 10 a terceira milímetro ao cubo. Aí, anotando aqui os dados que a gente já tem, o esforço cortante que está agindo na seção foi dado do exercício, 50 kN, 50 vezes 10 elevado à terceira newton. A gente determinou o momento de inércia, 2,01 vezes 10 a sexta milímetro à quarta, e determinou o momento estático dessa peça, que é o momento estático de metade de um círculo, de um semicírculo. 42,62 vezes 10 elevado à terceira milímetro ao cubo. A largura da peça é a largura na direção que a gente quer determinar a tensão. Como eu estou querendo determinar a tensão máxima de cisalhamento, eu estou falando da largura da peça sobre a linha neutra. Então, vai ser o diâmetro, né? Eu sei que o raio é 40 milímetros, o diâmetro são 2 raios. Então, 2 vezes 40, 80 milímetros. Feito isso, a gente já tem todos os dados para determinar qual é o valor da tensão máxima de cisalhamento. Então, o esforço cortante agindo nessa seção transversal é 50 kN, 50 vezes 10 elevado à terceira newton. O momento estático de metade dessa seção, 42,62 vezes 10 à terceira milímetro ao cubo. O momento de inércia da seção transversal, 2,01 vezes 10 à sexta milímetro à quarta. E a largura da peça na direção da linha neutra, 80 milímetros. Então, ó, cancelando aqui, milímetro ao cubo com milímetro à quarta sobra milímetro aqui embaixo, milímetro vezes milímetro, milímetro ao quadrado. E aqui em cima, newton. Então, 13,25 newton por milímetro quadrado. Para a gente passar para Sistema Internacional de Unidades newton por metro quadrado,
o meu fator de conversão vai aqui no denominador, de milímetro para metro, 10 a menos 3, elevado ao quadrado, essa base, menos 3 vezes 2, menos 6. Então, 13,25 dividido por 10 elevado a menos 6. Então, a tensão máxima de cisalhamento nessa haste, 13,25 vezes 10 a sexta Newton por metro quadrado. Exemplo 4. Se o tubo estiver sujeito a um cisalhamento de 75 kN, determine a tensão de cisalhamento máxima nele. Então, tensão de cisalhamento máxima na linha neutra, plano horizontal que passa pelo centroide da peça. Aqui eu tenho uma seção transversal tubular em forma circular. Então, aqui eu preciso indicar qual é o raio externo, que é a distância do centro da minha circunferência até a parede mais externa, 60 milímetros. E qual é o raio interno, que é a distância do centro da circunferência até a parede interna do tubo. Então, eu anotei aqui 60 milímetros e 50 milímetros. O momento de inércia para uma peça tubular de seção transversal circular é π sobre 4, raio externo a quarta, menos o raio interno a quarta. π sobre 4, raio externo, que é 60 milímetros elevado a quarta, menos o raio interno, que é 50 milímetros elevado a quarta. Lembrando que aqui, gente, vocês têm que primeiro fazer a exponenciação para depois fazer a subtração, tá? Então, fazendo aqui esse cálculo, 6,71, 10 a sexta milímetro a quarta. Nos exemplos que a gente fez anteriormente, a gente fez a conversão das unidades lá no final. Aqui vamos fazer um pouquinho diferente, vamos fazer a conversão da unidade agora. Para eu converter de milímetro para metro, a base que a gente usa é 10 a menos 3. De milímetro a quarta para metro a quarta, eu tenho que pegar essa base e elevar a quarta. Então, menos 3 vezes 4, menos 12. Então, 6,71 vezes 10 elevado a menos 6 metro a quarta, que é 10 a sexta vezes 10 elevado a menos 12, 10 elevado a menos 6.